Olá, sejam todos bem-vindos! Esse é o Sorte em Jogo. Eu me chamo Jussara Menegaso, sou apresentadora aqui do canal da Sorte Mais Brasil e hoje eu vou relembrar com vocês duas histórias muito famosas que aconteceram aqui no Brasil, de pessoas que ganharam na loteria. Um deles tá milionário até hoje e o outro perdeu tudo. Já pensou, hein? Ganhar muitos milhões e perder tudo? Essa é a história que a gente vai relembrar agora. Mas antes, roda a vinheta! Vou começar contando para vocês uma história triste, aquele que perdeu tudo. E essa é a história de Antônio Domingos, um cara que ganhou na época o equivalente a 30 milhões de reais. No momento que o dinheiro ficou disponível na conta dele para gastar, a primeira coisa que ele fez foi alugar uma suíte presidencial no melhor hotel lá onde ele morava na Bahia, com tudo que ele tinha direito, e ele morou lá nesse lugar, né? Pagou as diárias de 1 ano e 6 meses. Esse mesmo jovem, na época, quando recebeu esse prêmio, tinha 19 anos. Então ele não tinha muita noção de como lidar com esse dinheiro. E eu acho que ele não imaginava nem quanto tempo levaria para gastar todo esse dinheiro. Mulheres, automóvel. Por esse motivo, ele começou a adotar, várias manias um pouco extravagantes. Pessoas que conviveram com ele na época relataram que ele não lavava roupas, ou seja, ele usava uma roupa, quando a roupa estava suja ele jogava fora. Ele comprava carros, quando acabava a gasolina ele abandonava o carro e comprava outro carro. Vamos combinar que era uma extravagância um pouco exagerada, né? Fora todas essas características, muito luxuosas que ele passou a ter, ele também tinha o hábito de ir para muitas festas com várias mulheres. Ele literalmente viveu tudo que ele pôde e papocou esse dinheiro o mais rápido que ele conseguiu. Do dia que ele ganhou até ele se ver pobre de novo, passou no máximo 6 anos. Esse foi o tempo que ele levou para gastar os 30 milhões de reais. Hoje, dando o seu relato, ele diz que desconfia ter sido roubado nesse período, ou seja, ele não gastou todo esse dinheiro. Pessoas, próximas a ele se aproveitaram provavelmente da ingenuidade dele, até mesmo por ser um rapaz jovem. Certamente ele não tinha muito juízo, tendo em vista aí as coisas que ele saiu fazendo quando pegou o dinheiro, não são atitudes de uma pessoa que tem muita noção do que está fazendo. Essas pessoas que conviviam com ele provavelmente devem ter se aproveitado disso e também ter tirado aí uma fatia dessa bolada milionária. Essa vai ser a minha melhor vigarice. A verdade é que o tempo passou e o dinheiro acabou. Hoje, o senhor Antônio vive como flanelinha, no mesmo lugar lá aonde ele viveu como o rei poderoso do dinheiro. Em uma entrevista, Antônio relata que a motivação de ter alugado aquele super hotel foi vingança. Ele quis vingar-se da equipe do hotel que mandava ele sair lá da frente na época que ele era pobre. Então ele pegou o dinheiro, alugou uma suíte e mostrou para todo mundo lá que agora ele podia estar ali, podia morar ali, enfim, gastou todo o dinheiro que pôde nesse lugar. Em sequência, foi questionado se havia algum arrependimento da forma como ele gastou esse dinheiro na época. E ele fala que a única coisa que ele se arrepende foi de não ter comprado uma casa para a mãe dele. E aí a equipe foi visitar a mãe dele e constatou que ela vivia realmente num barraco, um lugar muito humilde, na mesma condição do local em que ele vivia atualmente. Lá um lugar bastante singelo, muito simples, sem nada de luxo, sem nada de extravagância. Então fica a dica para você que gosta de apostar, que faz a tua fezinha e sonha um dia ficar milionário. Pelo amor de Deus, se você ganhar aí muitos milhões na loteria, compre uma casa para sua mãe se ela ainda não tiver. Faz aí o teu pezinho de meia para você não entrar para o censo de pessoas que ganharam muito dinheiro e ficaram lisos de novo. Não seja burro! Mas chega de falar história triste, vamos falar de final feliz, porque tem muita gente com final feliz, ganhando dinheiro, e a gente vai contar agora a história do senhor Valmir. Uma pessoa que era pedreiro, ele era pedreiro, foi na loteria, fez a fezinha dele
E ainda quando foi fazer a fezinha, ele profetizou que ganharia. Porque na época, quando ele estava fazendo o seu jogo, ele se lembra que viu um avião passando próximo lá da lotérica onde ele estava jogando. E quando esse avião passou, ele comentou para a pessoa que atendeu ele no caixa que na segunda-feira ele iria embora daquele lugar, naquele avião. Na época gerou uma graça, todo mundo riu e tal, mas ninguém imaginava que ele realmente ganharia, né? Na outra semana ele foi na lotérica, tirou os bilhetes que tinha feito, foi conferir e viu que tinha acertado a cena. Acertou os 6 números e ganhou na época o equivalente a 36 milhões de reais. Isso aconteceu, gente, mais ou menos na metade do ano de 1983, ou seja, há muito tempo atrás, e na época ele tinha 23 anos. Tendo em vista que o bilhete premiado estava na mão dele, foi no banco, até o dono da lotérica o ajudou, né, a fazer aí o resgate na agência, levou ele na agência, depois ele presenteou o dono da lotérica com um carro e comprou o equivalente a 2.200 hectares de terra, ou seja, ele comprou terra pra caramba. Nessas terras ele colocou cerca de 5.000 cabeças de gado para poder continuar multiplicando aí o dinheiro que ele tinha ganhado. Logo depois da aquisição dessa fazenda maravilhosa com muitas cabeças de gado, o seu Valmir se deparou com a notícia de que o governo Collor estava bloqueando as contas das pessoas e ele não pôde mais mexer no dinheiro que ainda estava na conta. Porém, já tinha gastado muito dinheiro, já tinha comprado o mínimo que ele precisava para continuar multiplicando o dinheiro. E ele fala que viveu e vive até hoje da multiplicação do dinheiro, da renda, né? Que esse investimento trouxe para ele. Seu Valmir não teve oportunidade de estudar até então, né? Quando ele ganhou esse prêmio, ele tinha a 8ª série e ele não foi estudar. Questionado a respeito de algum arrependimento, ele fala que a única coisa que ele se arrepende é de não ter feito uma faculdade, que ele simplesmente investiu o dinheiro dele e não investiu em mais conhecimento. Mas vamos combinar, né? Ele se saiu melhor do que muita gente que tem muito estudo, mas não sabe o básico, investe aonde não entende. E eu acredito que essa seja uma das direções mais legais para quem ganha dinheiro na loteria. Se você quer investir o seu dinheiro, invista em algo que você sabe como funciona. Invista em algo que você conhece. Valmir era uma pessoa muito simples, do campo, e ele investiu em algo que era familiar para ele. Por isso que deu tanto certo e tem dado até hoje. Seu Valmir não era um homem de muito luxo. Ele fala que comprou várias coisas que queria, realizou diversos sonhos, mas nunca foi desbanjar. Uma das coisas que ele fez muito foi viajar e conhecer lugares que ele não imaginava conhecer. Contou também que adorava um forrozinho e fez inúmeras viagens só para participar de um baile de forró. É bom demais, é maravilhoso. E a gente aqui da Sorte Mais Brasil adora contar essas histórias para você e trazer também um alerta, né? Ganhar na loteria é só o primeiro passo para a sua liberdade financeira. Se você não usar esse dinheiro com inteligência, não fazer investimento consciente e não tiver sabedoria para direcionar toda essa grana, você pode sim perder tudo e voltar a ser pobre. E ninguém quer, né? Então, vamos usar a cabeça e vamos investir o nosso dinheiro com consciência. E o Sorte em Jogo fica por aqui. Eu espero você no próximo episódio. Antes de ir embora, deixa teu like, deixa teu comentário e compartilha aí com quem você quer dividir essas histórias maravilhosas. Tchau, gente! Fiquem com Deus!